Você da área de saúde está envolvida com gestão da qualidade, principalmente com a acreditação e com o Manual 2026? Já percebeu que ele está difícil, que ele não muda? Eles realmente criam um pouquinho de dificuldade para a gente entender e você fica aí perdido como produzir evidências? Chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, sou consultor, fui professor de avaliadores, trabalho com ONA desde 99 e aqui eu vou passar para vocês a interpretação do manual item por item, requisito por requisito e vou te ajudar a você superar essa dúvida e fazer um excelente trabalho. Então acompanhe aqui o nosso vídeo que eu vou estar passando para vocês essas informações. Se você quiser tirar dúvidas de maneira particular, clica aqui na descrição que lá tem todas as informações como você pode acessar, inclusive os nossos serviços. Sem mais delongas, vamos interpretar hoje o que é importante nas auditorias. Vamos lá? Vamos falar sobre auditoria, o item 14 dessa subseção liderança organizacional. E já no nosso requisito 14.1, nós estamos aqui, estabelecer, formalizar, manter uma sistemática estruturada para a realização periódica de auditorias internas com foco no quê, pessoal? Análise crítica dos processos, apoio e implementação de ações para melhoria e fortalecimento do quê? Da cultura de avaliação, da melhoria contínua, ou seja, de uma avaliação contínua dentro desse processo. Ou seja, eu tenho que ter continuamente esta sistemática, essa cultura de avaliação contínua. Quais são as orientações que o próprio manual passa? Então, ele determina que a organização deve manter uma sistemática formal, ou seja, uma estrutura formal, regulamentada, padronizada, procedimentada e recorrente de auditorias internas que abranjam o quê? Os processos assistenciais, veja, processos administrativos, de apoio, de infraestrutura. Cita ainda que as auditorias devem verificar a conformidade com os requisitos legais, ou seja, o cumprimento da legislação, aspectos regulatórios, contratuais, de acreditação, né? Ou seja, aquelas relações da ONA de acreditação, por exemplo, se você tem um incidente, se você está respondendo, fazendo a notificação para a ONA no prazo regulamentar, dentre outras situações. Avaliar a eficácia dos processos. Também eu ia mais à frente, avaliar a eficiência dos processos também, para atingir, lógico, os objetivos estratégicos, as metas institucionais e analisar ao longo, né, dessa jornada como que o paciente passa pelo hospital, pela clínica, pelo laboratório, ou seja, a jornada do paciente com foco sempre na segurança, na eficiência e no cuidado centrado na pessoa. Fala ainda, deve identificar não conformidades. É aqui uma pegadinha, pessoal. A ONA lançou um termo novo para quem só trabalha com ONA. Não conformidade, ela vem da ISO. Para nós termos uma não conformidade, primeiro nós temos que ter uma conformidade, ou seja, aquela atividade deve ser realizada conforme aquele POP. Aquela cirurgia deve atender conforme aquele protocolo clínico. A dispensação medicamentosa deve atender conforme aquele POP número tal. Então, se eu não sigo conforme o POP tal, ou seja, aquela norma, eu tenho uma não conformidade. Então, primeiro, para você ter uma não conformidade, primeiro você tem que ter evidências da conformidade. Riscos operacionais e oportunidades de melhoria, avaliar barreiras de segurança, protocolos clínicos, comunicação entre equipe, interface de processos. Então, essa é a grande auditoria. Então, a minha dica é que quando você for montar a auditoria, se tiver dúvida, você vai elencando todos esses itens que você deve observar em todas as áreas que você for atuar, se você for o auditor interno. Nós temos ainda mais algumas orientações, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui é um requisito core, hein? Ó, o verdinho aqui, sempre que nós tivemos o verdinho aqui e esse símbolozinho, nós temos um requisito core. Fala ainda que a auditoria deve utilizar metodologia baseada, metodologia padronizada, baseada em evidências e ser conduzida por auditores capacitados e isentos. Então, quem for o auditor tem que ter evidência que ele foi treinado para isso. Eu já peguei em consultoria
auditores internos fazendo auditoria interna e não eram capacitados. Por isso que eu tenho muitos clientes que eu acabo fazendo na minha empresa, eu acabo fazendo auditoria interna para várias organizações, porque fica mais fácil, né? Como se fosse uma auditoria externa, mas ele é interna, né? Ou seja, a gente consegue resolver as coisas, né, dentro da própria organização. Bom, o processo deve ser integrado ao sistema de gestão de risco, lógico, eventos adversos, protocolos clínicos, monitoramento do desempenho institucional, procedimentos, formulários, fluxos, ou seja, toda a documentação da qualidade. Sugestão de evidências. O documento institucional que regulamenta auditorias internas, pode ser o teu POP, pode ser o procedimento, uma norma, como você chama aí, as normas internas. O plano de auditoria com escopo, cronograma, responsáveis, o relatório dessa auditoria com identificação de conformidades e não conformidades, plano de ação corretiva e preventiva com acompanhamento da execução, evidência do uso do resultado das auditorias nas decisões gerenciais, são as sugestões do próprio manual. A minha sugestão, você vai normatizar tudo isso em procedimento, vai criar fluxos se achar adequado, vai criar formulários para você utilizar na auditoria interna, vai fazer um cronograma de auditoria, vai padronizar o relatório de auditoria interna, você vai determinar os planos de ação quando se tiver evidências de oportunidade de melhoria dessa auditoria interna, vai produzir indicadores, vai divulgar o resultado dessa auditoria interna e vai colocar isso sempre como subsídio para o planejamento estratégico. Toda a renovação de planejamento estratégico, com os meus clientes, eu coloco lá um subcapítulo, auditorias internas. E lá a alta direção, os sócios, discutem o que foi feito, tem o resultado do que foi feito nas auditorias do hospital, da clínica, do laboratório. Então, a gente concentra tudo lá no planejamento estratégico. Vamos para o próximo item do nível 2, lembrando sempre que nós tivemos esse símbolozinho aqui, estamos no nível 2. O que é o nível 2? Gerenciar as auditorias clínicas periódicas com foco no monitoramento da qualidade dos cuidados prestados, melhor falando, análise de causa, identificação de reincidência, implementação de ações de melhoria. Perceba, auditorias clínicas periódicas. Opa, tô gaguejando aqui, travou tudo, pessoal. Logo à frente, eu vou estar explicando para vocês aí sobre isso. Quais são as orientações aí do manual da UNA? Então, a organização deve realizar auditorias clínicas regulares, baseadas em critérios padronizados e evidências científicas para avaliar a qualidade e segurança, né? Ou seja, todos os protocolos clínicos têm que ter referência e evidência científica, a auditoria clínica também. Ela é baseada, sustentada pelos protocolos clínicos. Então, deve monitorar as conformidades, eu acabei de falar, né? Para você ter uma conformidade, você tem que ter o protocolo clínico. Não tem como fazer uma auditoria clínica se você não tem um protocolo clínico daquela situação. Então, deve monitorar a conformidade e a não conformidade nos processos assistenciais, identificar causas sistêmicas, falhas, acompanhar eventos recorrentes e subsidiar decisões clínicas e gerenciais. Lógico aqui, pessoal, nós estamos falando do conjunto de auditorias. Não é o auditor que vai fazer isso, né? O auditor vai fazer a auditoria. O plano de ação, identificação de causa, né, o plano de ação, tudo isso é por conta de quem sofreu o registro de oportunidade de melhoria. Então, elas podem ser prospectivas, elas podem ser concorrentes, elas podem ser retrospectivas, né? A gente pode ver isso aqui no faturamento, a gente pode verificar né, ao mesmo tempo que ela acontece, ela pode ser, né, na liberação de algum procedimento, né? Vocês que vão definir isso. Isso que é muito comum, esse linguajar aqui, a ONA importou lá dos planos de saúde, né? Quando a gente fala lá das auditorias prospectivas, concorrentes e retrospectivas. Se você tiver dúvida em relação a qual é o termo dessas aqui, deixa no seu comentário que a gente responde para vocês. Então, abordar os temas dos eventos adversos, né? Das questões de óbito, se eventualmente tiver, as conformidades com os protocolos clínicos. Mas, Célio, aqui é um laboratório de análises clínicas, então não vai ter protocolo clínico, mas vai ter o procedimento operacional padrão lá da glicose, do colesterol, do TSH, do parcial de urina,
né? Então, não vai ser protocolo clínico, mas vai ser um procedimento técnico lá da área técnica do Laboratório de Análises Clínicas. Então, com base nesses achados, devem ser elaborados planos de ação corretivo, preventivo, com responsabilidade, né? Quem vai fazer o quê, prazo, meta, indicador para avaliação de efetividade e, além, é lógico, do monitoramento das ações e análise de reincidência. Ele está então, associado é e gerenciar, verificar se está, né? Então, normalmente isso é feito pelo comitê de qualidade, pelo escritório da qualidade. Ele que gerencia isso, quando acontece, como vai acontecer, de que maneira vai acontecer, entrega de relatório. Então, ele vai fazendo esse bem bolado ali, junto com a direção técnica ou direção clínica do hospital, ou direção técnica, se for, por exemplo, o laboratório que eu acabei de citar. E aqui, pessoal, para quem tem dúvida, o que é auditoria clínica? Então, basicamente, ela é um processo sistêmico, ou seja, um sistema, né, um conjunto de atividades de avaliação da prática assistencial dentro de qualquer segmento da área de saúde, para verificar basicamente o quê? Se o atendimento prestado está de acordo com os padrões técnicos, científicos e institucionais definidos onde? Nos protocolos clínicos. Tá? Então, a auditoria clínica é muito voltada para a clínica, para o cuidado, para a assistência do paciente. É pura, é protocolo clínico, são os protocolos de segurança do paciente. Isso é auditoria clínica. Então, basicamente, se a gente fosse, né, perguntar, basicamente é pegar o paciente, né, pegar o que foi feito com o paciente e perguntar 3 coisas bem simples. O que foi feito estava correto tecnicamente? Foi feito de forma prevista pelos protocolos? E o resultado está adequado ou foi adequado para o paciente? Então, seguindo isso, você vai responder essa auditoria clínica. Lógico, se houver diferença entre o que foi feito e o que deveria ser feito, a auditoria identifica o problema e gera as ações de melhoria, ou seja, ela gera o registro para produzir a identificação de causa e estabelecimento do plano de ação. É o PDCA, né, pessoal? Bom, então normalmente, se a gente for, né, eu acabei de falar do PDCA, está aqui o tal do PDCA. Então se define um padrão ou um protocolo clínico a ser auditado. Analisa o prontuário, as condutas e os resultados. Como? Através dos registros que o médico fez ou que o enfermeiro fez, que a área técnica fez. Compara-se a parte real com o padrão esperado. Identifica-se as falhas e as oportunidades de melhoria. Implementa-se as mudanças na prática clínica e reavalia depois de algum tempo, ou seja, faz a avaliação de eficácia do plano de ação. Isso basicamente é auditoria clínica, um PDCA grandão aqui, pessoal. Alguns exemplos que eu posso dar aí na área do hospital. Então, auditorias de antibióticos, né? Você vai verificar se o antibiótico prescrito segue o protocolo lá da CCH. A auditoria de prontuário faz parte da auditoria clínica. Avalia se a documentação clínica está completa, se os registros foram feitos de maneira adequada, se foi seguido lá o que o protocolo clínico determinou. A auditoria de tempo, por exemplo, porta-agulha no AVC. Ou seja, mede se o seu atendimento lá está dentro do tempo adequado. Auditoria de eventos adversos, analisa se houve falha assistencial. Então, se percebe que às vezes a gente vai em algum hospital, o pessoal fala, faz auditoria clínica? Sim, faço auditoria de prontuário. A auditoria de prontuário é uma das atividades da auditoria clínica. Você só apresentar auditoria de prontuário, você não está fazendo auditoria clínica. É um conjunto muito maior. Então, revisão de prontuário tem que envolver outras áreas. Então, atento a isso aí, pessoal. E lógico, a gente trabalhando com isso, né, tendo todos esses critérios, você entendendo aqui, né, esses conceitos que eu estou passando para vocês, vocês vão chegando à produção de evidências. E o próprio manual diz o quê? O procedimento institucional da auditoria clínica, ou seja, o POP, que regulamenta isso com os critérios, com a periodicidade, cronograma, os relatórios da auditoria clínica, com a análise crítica do resultado, o registro de causa raiz, né, identificação das não conformidades, do plano de ação, com os indicadores de acompanhamento, ou com o sistema de monitoramento, evidências de revisão de protocolo ou até de processos com base nos achados em função das auditorias clínicas, comparando, por exemplo, com os resultados.
E a minha sugestão, basicamente, o que está aí, pessoal, né? São os procedimentos, fluxos, formulários, os cronogramas, os relatórios. Então, é basicamente o que está aqui, mas eu sempre gosto de colocar também que todo o resultado disso, né? Eu coloco lá um resumo lá no planejamento estratégico. Indo agora pro nível 3, entrando aí no nível 3, o que ele fala no nível 3? Utilizar de forma estruturada e integrada os resultados das auditorias internas e clínicas. Aí vai, né, avaliar a efetividade dos processos, gerenciais de apoio ao longo da jornada do paciente, blá, 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 blá. Ou seja, né, eu preciso de ciclo de melhoria. Então, no nível 3, o que ele orienta? A organização deve demonstrar maturidade. Como é que eu demonstro maturidade? Que as coisas estão melhorando. Integrando os resultados das auditorias internas e clínicas como insumo, presta bem atenção, como insumo estratégico para a melhoria dos processos dos resultados assistenciais. Coloca o resultado dela, um resumo disso lá no planejamento estratégico, porque analisando isso, a alta direção pode determinar ações, planos, estruturas, inovações com base nesse resultado. Essas auditorias devem avaliar se o cuidado prestado está de forma segura, oportuna, está apropriada, se está baseado em evidência científica. Essa é a proposta de uma auditoria, é uma ferramenta de melhoria, né, pessoal? Os dados, melhor dizendo, né, devem ser consolidados em relatórios gerenciais, como eu acabei de falar, né? Números, fatos, dados, indicadores. Devem ser feitas análises críticas de causa. Isso não para nível 3, né, pessoal? O histórico de tudo isso vai levar para o nível 3. Né? Os resultados devem subsidiar a revisão dos protocolos, ou seja, de novo, isso aqui é muito mais nível 2, você produzir isso, e é o histórico dessas situações. O próprio manual, ele sugere relatórios integrados das auditorias clínicas e interna, com análise de tendência e reincidência, planos de ação, eu diria que histórico dos planos de ação, histórico dos indicadores, histórico das metas de desafio, evidências documentadas do ciclo de melhoria, o nosso famoso almanaque da qualidade, vários ciclos de PDCA, as atas de reunião confrontando essas informações, tendo análise de resultado, decisões, evidências de melhoria, registro de discussão disso. Então, nós temos ali, então, basicamente, o resultado, pessoal. Isso é o que o que a ONA espera da auditoria. Então, é um processo estruturado, organizado, que você vai fazer lá no seu hospital para produzir o quê? Qual que é a finalidade da auditoria? Produzir o quê? Oportunidades de melhoria, pessoal. Se você chegou até agora, deixa o seu like, compartilha, escreve algum comentário, alguma dúvida que a gente agradece. E fique atento para os próximos vídeos que nós vamos te ajudar nessa longa jornada no Manual da ONA. Valeu, pessoal!